Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O time do Vasco conseguiu fazer a sua primeira aparição com alguns atletas que fazem parte do time principal do elenco de Ramon Dias. Assim, proporcionou aos torcedores ter uma primeira exibição sobre o time, conseguindo um triunfo diante do Madureira dentro de casa com um placar de 2-0. Os dois gols anotados inclusive no segundo tempo do jogo, ainda por Léo e Ryan, jogadores que foram titulares e que conseguiram estabelecer um segundo tempo até que agradável para os torcedores, que de forma sólida conseguiu também estar chegando à liderança de maneira momentânea na tabela do Campeonato Carioca. De forma clara, o Vasco só conseguiu mesmo estar praticando um futebol que pudesse estar sendo aprovado diante dos olhos do torcedor vascaíno apenas no segundo tempo, quando Paulinho e também Payet precisamente estiveram entrando no time do Vasco, ajustando o meio de campo e fazendo com que os passes pudessem chegar de maneira um pouco mais frequente aos jogadores que compõem o setor ofensivo do Vasco. Isso também foi notado pelo próprio Ramon Dias, que falou o seguinte, abre aspas, ainda no primeiro tempo não conseguimos ser precisos, não tivemos tantas chances. Com as mudanças, sim, conseguimos converter as chances e poderia ter feito mais gols. Estamos em período de preparação. A torcida tem que ter paciência, pois muitos jogadores jovens que ainda estão se adaptando ao modelo de jogo. A equipe precisa de apoio da torcida. Melhoramos e poderíamos até ganhar demais. Fecha aspas, disse ainda o técnico Ramon Dias. Alguns atletas titulares, como são os casos de Gary Medel, Lucas Piton e também o atacante Pablo Verratti, estiveram ausentes da partida, mas que podem de maneira precisa estarem sendo inseridos no time já no próximo jogo, que acontece no final de semana, onde aí o Vasco deve ter mesmo uma equipe mais completa sendo colocada a campo pelo técnico Ramon Dias, que estará novamente no comando da equipe na busca por mais uma vitória. Compromisso esse que acontece fora de casa no domingo contra o time do Bangu. Após esse primeiro jogo, inclusive, o técnico Ramon Dias já compartilhou de algumas posições que realmente quer ver o Vasco se movimentando por reforços no mercado antes do início de Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro, pois seria muito importante e interessante para ele ter jogadores dessas posições que se tornam posições carentes no Vasco. O técnico expressou toda a sua satisfação com o grupo atual que o Vasco tem. Destacou a base sólida que foi construída durante 2023, mas deu uma ênfase bem clara na necessidade de reforços do meio de campo para frente. Em suas palavras, a adição de mais um atacante seria crucial para que o Vasco pudesse atingir a completude desejada pelo técnico. Abre aspas. Estamos contentes com o elenco que temos, mas precisamos se reforçar do meio para frente. Mais um atacante e estaríamos mais completos, e também um volante, mas estou contente e vamos ser protagonistas do campeonato, fecha aspas, disse ainda o técnico argentino ao falar um pouco mais do elenco do Vasco. Quem tem a missão de cumprir essas buscas do técnico Ramon Dias em seu elenco é o diretor executivo Alexandre Matos, que inclusive tem sido cobiçado pela CBF para assumir importante cargo. O dirigente, que chegou recentemente ainda durante o fim de 2023 e que começou seu trabalho no Vasco há menos de 2 meses, tem um vínculo até o fim de 2025. O profissional já é cobiçado pela CBF em um determinado período para assumir cargo de alta relevância. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, do site Igual,
o dirigente Cruz Maltino aparece como um dos grandes cotados para assumir a função de coordenador de seleções. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre isso? Comenta aqui abaixo qual sua opinião em relação ao primeiro ponto envolvendo Ramon Dias e a esse segundo envolvendo o diretor vascaíno. Com esses pedidos em mente, inclusive, o Vasco já tem muito engatilhado cerca de 4 contratações de jogadores que podem chegar nos próximos dias. São jogadores que podem chegar ao Vasco para entregar um pouco mais de variação em opções para o técnico Ramon Dias, que já pediu sim alguns reforços de maneira bem particular, inclusive de forma pública, onde ele já colocou algumas características de jogadores que poderiam chegar para o Vasco em relação a posições. O primeiro desses 3 jogadores que pode chegar ao Vasco é o volante chileno Pablo Galdames, jogador que já foi falado por aqui. Atualmente defende as cores do Genoa da Itália e com 27 anos de idade pode chegar ao Vasco para ser mais uma peça de meio de campo, tendo em vista as suas habilidades como volante. O segundo é inclusive muito surpreendente. Trata-se do lateral esquerdo Vitor Luiz, jogador que estava no Coritiba, equipe rebaixada para a segunda divisão em 2024 e que deve chegar ao Vasco para ser um jogador opção em caso de ausência de Lucas Piton como titular. O jogador é um dos mais experientes contratados pelo Vasco nessa temporada, cerca de 30 anos de idade e que chega para buscar também ajudar o Cruz Maltino. Outro nome que teve um avanço bem considerável nessa semana e que pode muito bem se juntar ao plantel Cruz Maltino é o jovem meio-campista Juan Esforza, jogador de apenas 21 anos de idade e que, apesar das idas e vindas que a sua negociação entre Vasco e News Old Boys esteve apresentando, o Vasco sinalizou ainda nessa semana para um acerto com esse promissor jogador que inclusive está disputando o pré-olímpico com a seleção da Argentina. Esse é o mais jovem que deve ser contratado pelo Vasco, tendo em vista o jogador que ainda é bem promissor, terá muito espaço em relação a tempo para estar conseguindo se adaptar logo e também conseguindo evoluir taticamente. O Vasco que também surpreendeu e conseguiu um acerto com o goleiro Kehler do Internacional, que chega por empréstimo até o final da temporada. O jogador deve chegar para a vaga de Ivan, que deixou a equipe ainda no início de 2024. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.